Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 8 somente, porque eu vou comentar um pouquinho sobre o verso 1 e 5, rapidamente, mas o meu foco hoje é falar sobre do 6 a 8. Eu não pedi o Pedro para colocar o tema, mas é muito simples. O que está diante de nós aqui é um texto que vai nos mostrar, vai nos apontar para duas situações, aliás, para 4 situações. Vida, diga comigo, vida, morte, liberdade e escravidão. Querendo ou não, esse texto vai nos apontar para essas 4 coisas: vida, morte, liberdade e escravidão. E é sobre isso que eu quero fechar a minha reflexão hoje com os irmãos, a fim da gente sentar à mesa com esse sentimento, com esse pensamento, tá bom? Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, Timóteo, eu estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, leia comigo o finalzinho, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam sua vinda. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Me ajude, ó Deus, para que eu possa transmitir esta breve reflexão com o objetivo de sentarmos à mesa, Senhor, ainda com este som da tua palavra, com essa mensagem no coração, para recebermos os elementos em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Dê-me a sua atenção rapidamente, tá? Vida e morte versus morte, liberdade versus escravidão. Meus irmãos, desde o início da história humana, lá de trás, dentro desse mundo o homem já enfrentou muitas tragédias. Inúmeras tragédias foram vivenciadas desde a história da humanidade, desde o início de toda a história. Os homens já enfrentaram guerras, inúmeras guerras. Os homens já enfrentaram inúmeras doenças de vários tipos, gravidades, já enfrentou fenômenos da natureza, como tsunamis que destruíram uma localidade, mataram pessoas, já enfrentaram epidemias, já enfrentaram pandemias. Desde a história, irmãos, do início de toda a história da humanidade, o homem já enfrentou essas tragédias. Nenhum desses episódios, irmãos, trágicos, vivenciados em períodos distintos e também em períodos distantes, mesmo com todo o sofrimento que cada um deles tenha provocado nas pessoas, nunca, ouça isso, nunca poderá ser comparado com o maior ou a maior tragédia que o homem vai precisar enfrentar até que Cristo volte em glória. Tsunamis, doenças, mortes, isso é uma tragédia. Doenças, pandemias, epidemias, isso é uma tragédia. Tudo isso é uma tragédia. Mas enquanto Cristo não voltar,
Enquanto Cristo não voltar, irmãos, nunca poderemos comparar isto à maior tragédia que ocorreu com toda a humanidade: a morte, através do pecado. A morte é uma tragédia. Quando nós sepultamos alguém, com 80, com 90, nós entendemos que esta pessoa viveu bem. Sepultaram agora essa semana uma irmã Hilda, 92 ou 96 anos. A vovó do Anderson, quantos anos? 80 aí? 83 anos. Mesmo assim, pode morrer com 102 anos. A morte é uma tragédia. Mas quando a gente encontra um menino, 17 anos, 18 anos, 15 anos, por conta de uma associação com coisas erradas, morrendo, a tragédia ainda é maior. A morte, enfim, é uma grande de uma tragédia, irmãos. A morte causada pelo pecado, ela cancelou a maior de todas as bênçãos estabelecidas por Deus ao homem. A maior de todas as bênçãos estabelecidas ao homem não foi o casamento. Não foi o casamento que ele tirou, deu um profundo sono no homem e fez com que esse homem pudesse repousar, e dali ele faz todo um processo para fazer-lhe uma adjutora, alguém para lhe compartilhar a vida, para seguir com ele uma jornada e se tornar sua auxiliadora idônea. Foi uma bênção, mas não foi a maior. O pecado, irmão, a morte que foi gerada por conta do pecado, cancelou a maior de todas as bênçãos estabelecidas para o homem, que foi a vida eterna. A vida eterna foi cancelada por conta do pecado entronizado no mundo, que entrou no coração do homem, e a morte causada pelo pecado tirou do homem aquilo que lhe foi outorgado no jardim. E agora você está fora daqui. Seus anos serão estes. Tu trabalharás, do suor do seu rosto tu comerás o pão. A mulher agora vai sofrer um pouquinho também. Irmãos, de fato, o homem agora se torna um escravo. Agora ele não tem mais o direito à vida eterna. O homem agora não tem mais direito à liberdade que Deus lhe outorgou dentro do jardim. Com a sua bênção, com o seu olhar, com a sua presença, com a sua comunhão, com a relação que Deus estabeleceu com o homem, para o homem, com ele. Ele agora não tem mais. Foi cancelado, foi tirado dele essa maior bênção que foi a vida eterna e essa relação com Deus próxima. De fato, a morte é a maior de todas as tragédias vividas pela humanidade. Ninguém celebra, ninguém faz um bolo quando alguém morre. Ninguém faz uma festa quando alguém morre, mesmo que seja a pior das pessoas. Tem alguém que está chorando, lamentando a morte daquela pessoa. Por mais que centenas de milhares estejam odiando, adorando a morte de alguém, há pessoas que estão chorando a morte daquela pessoa. Por quê? Porque ela é uma tragédia. A morte é uma tragédia. Ela tirou do homem a vida eterna e colocou o homem numa escravidão, dentro de uma prisão. E essa prisão chama-se pecado. Pecado aprisiona. A morte, irmãos, é um assunto que nós não gostamos de falar. A morte é um assunto que a gente não consegue digerir muito bem. A morte é um assunto, irmãos, que não nos agrada, que não nos motiva, que não nos dá prazer em falar sobre ela. Nós não fomos criados, irmãos, por isso. Nós não fomos criados para esse propósito, a fim de que a gente fale disso com toda alegria, porque nós fomos criados para vivermos eternamente, para desfrutarmos de Deus uma companhia eterna. Mas o pecado cancelou tudo isso. O que a morte então é? Ela se tornou uma grande parede, uma grande intrusa entre a relação do homem e a relação com Deus, com a sua relação com Deus. Ela se tornou uma parede de separação, ela se tornou uma muralha, ela se tornou algo que acabou se tornando como um personagem que faz chorar, faz as pessoas se entristecerem.
A morte é um assunto que não nos agrada, ela é intrusa. Todos nós, homens e toda a criação de Deus, fomos feitos para viver e viver eternamente. Não temos qualquer tipo de apreço. Não temos qualquer tipo de apreço, de afinidade, de prazer com a ideia da morte. A morte é o oposto de tudo aquilo ou para aquilo pelo qual o homem foi verdadeiramente criado, irmãos. Diante de Deus, ou diante de tudo que Deus criou, o homem é o único dentre toda a realidade da criação que sabe que vai morrer, que recebeu essa sentença, que recebeu essa palavra de Deus dizendo: vocês vão morrer. De toda a criação, o homem. Portanto, irmãos, da mesma forma como que pecado, Romanos capítulo 5, versículos 12, na versão NVI diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Qual o contexto que Paulo está tentando falar sobre essa ideia de morte? Porque Paulo vai trazer uma perspectiva sobre esse assunto que a gente não gosta. Paulo vai trazer uma perspectiva sobre esse assunto que para nós ainda é uma grande barreira. Paulo vai trazer uma perspectiva a Timóteo e à igreja do Senhor nos dias de hoje sobre esse assunto que acabou nos trazendo lágrimas, nos trazem lágrimas, chorou. Perdemos a Nancy, perdemos tantas pessoas. Essa semana foi semana trágica. Uma tragédia aconteceu essa semana, pessoas morreram. A morte essa semana foi assunto de vários lugares, foi assunto de várias casas. Foi o motivo pelo qual pessoas choraram, pessoas não dormiram, pessoas ficaram à base de remédios. A morte não é desejável, a morte não é planejável, a morte não é um assunto que nós gostamos. Então, Paulo, enquanto está tratando com Timóteo sobre um assunto extremamente importante, sobre a questão da pregação, de pregar a palavra de Deus, de pregar mesmo sobre forte aflição, capítulo 4, capítulo 4, versos 1 ao 4, ele vai anunciar a Timóteo a sua perspectiva quanto à realidade da sua vida naquele exato momento. Ele: Timóteo, minha recomendação a você é o seguinte: prega a palavra, quer tempo ou fora de tempo, quer oportuno ou não. Não deixe de pregar. Nunca pare de pregar. Pregue, 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 mesmo que não queiram ouvir, pois haverá um tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Parecerão que estarão com coceira nos ouvidos, vão se recusar a dar ouvido, mas seja sóbrio, seja um evangelista, prega a palavra. Veja o homem na cadeira de um corredor da morte, esperando a sua senha chegar. Alguém vai chamar a senha dele. Alguém vai gritar: senha 54. Embaixo de cada banco deste aqui hoje, eu coloquei um número. Eu estive aqui hoje à tarde. Se você passar a mão embaixo do banco, você vai encontrar um número. Veja se é o 54. Duvido você colocar a mão aí. Ninguém gosta dessa ideia, irmão. Ninguém gosta dessa ideia, ninguém gosta de falar sobre isso. Mas perceba que Paulo parece que muda o cenário da sua conversa. Parece que Paulo, na pregação expositiva, a gente aprendeu que isso é uma mudança de... Agora eu esqueci. O pastor Oscar vai me lembrar. É uma mudança de cenário. Ele está falando sobre um assunto, daqui a pouco ele vai falar para Timóteo: mas quanto a mim, a minha perspectiva que eu tenho diante da situação que eu me encontro, é que a morte, olha que a visão de Paulo sobre a morte, irmãos. A visão de Paulo sobre a morte não é a visão de alguém incrédulo, de alguém desesperado, de alguém que acha que a sua vida vai ser, a sua morte vai ser um desperdício. Ele vai dizer assim: para mim, quanto a mim, a minha partida está sendo, já a minha vida está sendo oferecida
por libação e o tempo da minha partida é chegada. Ele entende, irmãos, que a sua morte para Deus é uma oferta. Libação é algo que a gente oferece a Deus, é como se fosse um derramar de uma água para Deus. A perspectiva de Paulo diante da sentença de morte, diante da senha que pode ser chamada a qualquer momento, diante daquilo que ele vai estar ali, diante do imperador, sofrendo, para ele é uma oferta para Deus, irmãos. Libação, eu escrevi aqui, era um ato de derramar água, vinho ou azeite, em honra a um Deus ou divindade. Só que eu não estou derramando a minha vida na morte para um qualquer Deus, eu estou derramando a minha vida diante de um Cristo vencedor, que me garantiu que mesmo que eu esteja morto, eu viverei eternamente. Paulo entende, irmãos, que a sua vida está sendo oferecida, mas não tirada. Ele entende exatamente como Jesus disse: ninguém tirou a minha vida e ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu não estou sendo morto, eu estou entregando a minha vida. Paulo entende exatamente assim, irmãos. Ele entende que a sua vida não está sendo tirada, ele entende que ela é uma oferta que está sendo derramada como um sacrifício vivo ao Senhor. Como é que você vê a vida? Como é que você vê a morte? Paulo entende que foi Cristo que deu a vida por ele, e agora, Paulo está dizendo: agora eu estou dando a minha vida como libação, mesmo que eu morra, eu estou entregando ela como uma oferta nas tuas mãos. De que forma Paulo também via esse estado dele, que perspectiva ele tinha diante da morte que estava a ponto aí, prestes a acontecer. Paulo entendia que a morte é como se fosse uma partida, uma estação de trem. Você vai daqui para a Zona Sul, você pega o metrô ali na Pavuna, e de 1 minuto e meio, aquele metrô passa, e dezenas e centenas e milhares de pessoas embarcam, e milhares e centenas de pessoas desembarcam. Ele entende a vida como uma estação de trem, ele entende a vida como um aeroporto, que pessoas decolam e pessoas aterrissam. Pessoas pegam um navio, embarcam, viajam, cruzam oceanos e aportam. Ele entende que a vida e a morte, aliás, a morte é exatamente uma partida. Ele vai dizer isso: o tempo da minha partida é chegado. Ele olha a morte não como alguma coisa ruim, é uma partida ao encontro de alguém. Quando nós viajamos com a perspectiva de quando chegarmos naquele lugar, encontrarmos pessoas, encontrarmos lugares que a gente deseja ver. Paulo está indo ao encontro do seu Senhor, que em dado momento em Filipenses ele vai dizer assim: olha, irmãos, estar com vocês é bom, mas infinitamente melhor estar com Cristo. Mas se for favorável, for importante eu estar aqui, eu estarei, mas estar com Ele é infinitamente melhor. Sem apego, sem aprisionamento dessa vida, viver sem estar aprisionado a coisas, sem estar aprisionado à matéria que fica aqui, porque tudo isso aqui vai acabar, irmãos. Interessante que na cultura grega, a morte tem esse significado de partida. Paulo entende que a sua morte é o mesmo que desmontar uma tenda e montá-la em outro lugar. É o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Daqui a uns 50 anos para uns, daqui a uns 70 anos para outros, daqui a uns 100 anos para outros. É desmontar a tenda aqui e montar a tenda lá, próximo a Ele. Paulo entende que a sua morte é um soltar das amarras. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. É como você entrar numa lancha e não esquecer de tirar a corda que está amarrando a sua lancha ou o seu barco no cais. Tem sempre alguém que tem que ir lá desamarrar enquanto alguém está mexendo no motor, aquecendo os motores para zarpar. Paulo entende que a sua morte é um soltar das amarras de uma embarcação e navegar pelos oceanos de Deus.
Desamarremos a nossa vida daqui e aguardemos irmãos, com expectativa, aquilo que nós cantamos: Maranata, hora vem, Senhor. Se não for dessa forma gloriosa do arrebatamento da igreja, vai ser no dia que Ele nos chamar a nossa senha que está embaixo do seu banco aí. No final o irmão vai procurar a senha, você vai ver. Paulo crê, irmãos, que a sepultura não é o fim de tudo. Paulo crê exatamente o que escreveu em Tessalonicenses capítulo 4, 16 ao 18, ele escreveu assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Para quê? Para o encontro do Senhor nos ares. E assim, se você lembra do texto, leia comigo: estaremos para sempre com o Senhor. E ele vai finalizar o 18 dizendo: consolai, pois uns aos outros com essas palavras. Paulo entende que as amarras dele já estavam sendo desatadas. Ele entende que a partida dele já estava anunciada, estava chegando. Ele entende que a morte dele estava sendo tirada, era uma oferta para Deus. A perspectiva dele, de um homem de Deus, diante da morte, do sofrimento, é: eu estou com Cristo, e estando com Ele, tudo que acontecer na minha vida é infinitamente melhor. Como é que Paulo enxerga a morte? Ele enxerga a morte como um soldado. Eu nunca fui soldado. Essa semana eu ouvi um negócio interessante. A internet também tem coisa interessante, irmãos. Tem muita cultura inútil. TikTok é uma coisa horrível. É cultura inútil. Mas o irmão mandou um vídeo para mim. Eu sou muito resistente para assistir vídeos. Mas pelo histórico do irmão, um homem sério, me enviou um vídeo falando sobre desigrejados. Aí eu testemunho de um rapaz que ele encontrou, depois ele anexou o vídeo a essa fala dele. Aí ele encontrou com um rapaz na rua e disse assim: e aí, não tem te visto na igreja? Ele disse: quem disse que eu preciso de igreja para ser crente? Aí ele anexou um vídeo para mandar para mim, para concluir a fala dele que ele teve com o rapaz. Ele disse: você já viu soldado fora do quartel? Soldado tem que estar no quartel. Não existe soldado fora do quartel. Existe? Soldado tem que estar no quartel. Ele tem seu momento de folga, não tem, Jonatas? Alguns mais prolongados, né? Alguns mais prolongados. Alguns aqui se aposentaram com 50 anos. Isso é um desperdício. Jânio, pastor Vandels, tudo com 50 e poucos anos, tudo aposentado já. Será que tem uma vaga para mim lá? Como diz o bispo, se tiver uma vaguinha para coronel, eu aceito. Para ficar em casa, aí é fácil. Ele encara a vida, ele encara a morte como um soldado. Versículo 7, leia comigo. Bem forte, irmãos: combati. Olha a visão que ele tem de um combatente, de um soldado, de um homem que está numa guerra, que está lutando. Leia comigo: combati o bom combate. Eu completo a minha carreira e eu guardo a minha fé. Ele encara a perspectiva dele diante da morte. Não é de um covarde, é de um soldado arregimentado pelo Senhor, que a sua vida é pelo reino, que a sua vida é pela causa, que encara mares revoltos que forma marujo bom, mar bravio que forma marujo bom. Irmãos, combati o bom combate. Paulo sabia que a sua vida não tinha sido fácil. Paulo travou duras batalhas, inúmeras batalhas, correu e lutou para cumprir seu ministério. Completou a sua carreira e guardou a fé. Ele disse: acabei, encerrei aqui agora. Paulo então olha, irmãos, para a sua situação, de que forma, e nos ensina. Ele ora para tudo aquilo com confiança e não com receio ou com apreensão. Ele está nos ensinando que mesmo nós aqui que não estamos com a sentença de morte, com a nossa senha quase sendo chamada, precisamos ter a perspectiva da vida e da morte exatamente assim, com confiança. Combati o bom combate, encerrei a minha carreira e por fim guardei a minha fé. E para finalizar, a perspectiva de Paulo diante da morte é de um atleta
como o Vini, que vai receber a sua medalha. Nós ensaiamos direitinho a medalha. Obrigado, tá? Obrigado, depois te devolvo. É de um atleta. Olha o versículo 8, leia comigo. Já agora. Verso 8, vamos juntos? Já agora, a coroa da justiça, a medalha me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele parece estar dizendo a mesma coisa a Timóteo. Ele disse: meus irmãos de Roma, eu estou bem certo. Porque eu estou bem certo. Ele diz isso, versículo 38 e 39, de que nem a morte e nem a vida. Ele coloca os dois extremos. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele define que a morte para ele é acreditar que no final ele vai receber uma coroa, a coroação vai vir sobre ele, ele está exatamente dizendo isso que ele escreveu em Romanos 8, 38 e 39. Eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida vai poder me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu concluo, irmãos. A morte, de fato, é uma intrusa. Foi a pior tragédia vivida na humanidade. Não teve pandemia, não teve nada disso que pode ser denominado como uma grande tragédia. A maior tragédia da humanidade foi a morte ocasionada pelo pecado. A morte é retratada nas Escrituras como o rei dos terrores. Onde ela chega, traz a sua bagagem de dor e de lágrimas. A morte arranca dos nossos braços pessoas que amamos. Há meses atrás arrancou minha irmã. E deixa ainda seu rastro de marcas de profundo sofrimento. Porém, e eu falo com voz pentecostal, porém, a morte foi golpeada mortalmente. Diga comigo, a morte foi golpeada mortalmente. Certo escritor disse que a morte foi morta na morte de Cristo na cruz do Calvário. Aquela morte que se tornou uma tragédia, separação, lágrimas, dor, distanciamento. Aquela morte que lá atrás trouxe a distância de Deus, o trabalho, a morte certa, a idade. Agora, irmãos, a morte morreu na morte de Cristo, pois Ele venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos, para nunca mais, quem crer nele, esconder de si a morte. Irmãos, nunca mais nós experimentaremos aquela morte do passado, porque agora, uma vez que Cristo morreu, a morte já não tem mais poder sobre o cristão. Se você morrer hoje, você não passa da morte, da vida para a morte, você passa de uma vida para uma vida eterna. Paulo entendia, a esperança dele era essa: eu não vou morrer, minha vida é uma oferta, é uma partida. Eu encaro isso como um soldado e como um atleta. Jesus tirou, irmãos, o estímulo da morte. O aguilhão é o estímulo. Agora a morte não tem mais a última palavra. Agora a morte não tem mais a definição sobre a vida de uma pessoa que crê em Cristo. Jesus destruiu o poder da morte. Diga comigo, Jesus destruiu o poder da morte. E aqueles que creem nele, diga comigo, aqueles que creem nele, não morrerão mais eternamente. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aquilo que era uma tragédia, que ainda está sendo e é, para quem crer nele, já não é mais. Agora nós cremos que ainda que estejamos mortos, foi isso que nós falamos na quarta-feira com George. Quando fazemos sepultamento de um crente, parece sarcasmo, a gente dá um sorriso, mas não é sarcasmo nem desrespeito com a família, é a esperança que nós temos no coração, de que ali já é somente um corpo, mas aquela pessoa, a alma daquela pessoa já se encontra com Cristo Jesus.
aquele corpo só vai cumprir o que está escrito nas Escrituras, devolvê-la ao pó, de onde ela veio. E Deus, a quem deu, está lá o Senhor, recebendo aquela vida. Por isso, irmãos, Jesus tirou completamente o estímulo da morte. Agora a morte não tem mais a última palavra. Ele destruiu o poder da morte, e aqueles que creem nele não morrerão mais eternamente. Por isso, a morte para o cristão não é uma tragédia. A morte para nós, cristãos, não é uma tragédia, pois é preciosa aos olhos de Deus. A morte não é o fim da vida, mas o começo da bem-aventurança eterna. Eu não estou com pressa de morrer não, irmão, pode ficar tranquilo. E eu sei que você também não está, mas eu quero que os irmãos olhem para toda essa tragédia que vivemos no mundo, para a perspectiva que essas pessoas têm da morte, com desespero, como os irmãos de Tessalônica. E Paulo vai dizer: não quero que vocês sejam como os ignorantes. Hoje, nós estamos aqui diante da mesa, e nós estamos celebrando a vida. Aquele que venceu a morte, que tirou o estímulo da morte, aquele que nos prometeu que aquele que está nele, mesmo que esteja morto, viverá eternamente ao seu lado. Por isso, irmãos, a morte para nós não é mais uma tragédia. Foi sim, e ainda é para quem não crer, pois ela é preciosa aos olhos de Deus. A morte não é o fim, mas é o começo dessa felicidade eterna ao lado de Cristo. João vai dizer assim: felizes são aqueles que morrem no Senhor, pois descansam das suas fadigas, e as suas obras vão lhes acompanhar. Que Deus nos abençoe com essa perspectiva de Paulo sobre aquilo que para muitas pessoas é desespero. Para nós é esperança, irmãos. Para nós a gente sabe que a gente quer viver muitos anos aqui, a gente quer criar filhos, a gente quer casar filhos, a gente quer ver os nossos netos, nós queremos ver a nossa vida crescendo, prosperando, mas, irmãos, vamos montar a nossa tenda, preparar para desmontar a nossa tenda aqui, para montá-la na eternidade. Vamos soltar devagar, tá? Solta as amarras devagar, não tenha pressa não. Eu não estou nem, se o bispo com 88 não está com pressa nenhuma de soltar as amarras dele, eu com 50 estou. Eu não estou com pressa. Eu quero apontar para os irmãos aqui uma perspectiva de como nós devemos viver diante de todo o sofrimento que a gente tem vivido nesse mundo, com um olhar de esperança para aquele que nos deu garantia de quer morramos, quer vivamos, estaremos sempre com Ele. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a honra. Vamos servir a Santa Comunhão. Por gentileza, os pastores que vão nos ajudar. Os irmãos perfilem aqui e já podem subir para receber os elementos, os músicos. E tem uma canção que retrata muito bem isso que eu tentei falar com os irmãos hoje. Bispo Rubem, pode servir, por favor. Esqueci o nome dela. Sou feliz. Paz. Glória a Deus. Como diz pastor Luiz Carlos, posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? É bom para acordar o seu irmão aí. Glórias ao nome do Senhor. E a gente encontra Paulo nesse mesmo texto, a partir do versículo 7, com mais esperança ainda. Ele se vê abandonado por pessoas, ele se vê diante de um tribunal para julgá-lo e condená-lo. Com uma esperança, ele disse assim: todos me abandonaram, mas o Senhor não. Todos. Demas, amou o presente século, foi embora. Alexandre Latoeiro me denunciou para o imperador, mas o Senhor fechou a boca do leão. Olha a esperança de Paulo diante do sofrimento. Renove a sua esperança nesta noite, quando nós recebermos os elementos sagrados. Nosso Deus e nosso Pai. Aí está, Senhor, os meus irmãos, ou estão os meus irmãos que vão servir a igreja. Que possamos tomar os elementos agora com essa expectativa
de que um dia tudo isto aqui vai passar. Tudo isso aqui. Que nós estaremos contigo para sempre. Que nós estamos aqui de passagem. Que a morte para nós hoje não é mais uma tragédia, porque ela não mais tem domínio e poder sobre nós. É nessa esperança que nós ceiamos nessa noite. Aquele que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E nós vamos lembrar do que o Senhor fez por nós, quando nós recebemos os elementos e glorificarmos o teu nome. Abençoa meus irmãos que vão servir agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder servir. Se paz a mais doce. Cantemos.
Curve sua cabeça, você que já recebeu. Faça a sua oração. Peça a Deus, Senhor, dá perspectivas certas, Senhor. Segundo a luz da Tua palavra, segundo o testemunho dos santos, segundo o testemunho desses homens que não tinham por preciosa a sua própria vida. E às vezes, Senhor, nos apegamos tanto a essa vida, planejamos tanto e nos esquecemos, Senhor, que tudo nesta vida é passageiro. Que aquilo que é mais importante para nós é a comunhão com o Senhor, é estar contigo. Faça a sua oração, meu irmão. Glórias ao nome do Senhor. Já estamos terminando. Graças eu te dou. Por favor. Servir os irmãos agora. Esses homens que ajudam-nos aqui. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Bendito seja o teu nome, Senhor. Vamos dizer isso. Graças eu te dou, Pai, pelo preço, pelo preço. Eu te dou.
Vamos erguer o nosso pão bem baixinho ao Cristo que venceu. Ao erguermos o pão, Senhor, nós estamos exatamente declarando isso. Ao Cristo que venceu e que ressuscitou. Em memória do Cordeiro que deu a vida por nós, que garantiu-nos a vida eterna, nós erguemos o pão e damos graças a Ele. Por amor do Teu Filho, Senhor. E em nome dEle nós abençoamos este pão. E o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comem todos e sejam ricamente abençoados. Coma devagar, celebrando a Deus pela vida, pela comunhão que nós temos com Ele hoje. Tem liberdade de glorificar o Senhor, mas pegue o seu cálice e vai erguendo, dando glórias a Ele. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome. Erguemos o cálice e abençoamos também a todos que vão nele beber nessa noite. Com o fortalecimento da nossa fé, Senhor. Com o fortalecimento da nossa fé. Nós pedimos isso. Que ao bebermos esse cálice, em memória da obra perfeita que o Senhor fez naquela cruz, acrescenta-nos mais fé, para que a imagem desses homens que viveram antes de nós, Senhor, diante daquilo que eles enfrentaram, não temeram a morte, não temeram os sofrimentos, pois confiavam plenamente no Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Senhor, abençoa o cálice e a todos que vão beber nesta noite. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Que todos possam dizer amém e beber lentamente, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Deixe o seu cálice no banco, erga suas mãos e celebre a Ele. Glórias a Ti, glórias ao Teu nome. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado e abençoe essa vida mais uma vez, pedindo: Senhor, renova a fé do meu irmão, sua perspectiva diante da vida, sua perspectiva diante do sofrimento, que ele possa ter um olhar como um servo do Senhor, como um cristão, encarar suas lutas como um grande soldado do Senhor, encarar suas dificuldades, suas batalhas, seus sofrimentos aqui nesse mundo, com fé. Fortalece o meu irmão, fortalece essa igreja, Senhor, cada dia mais. Oramos agradecidos por esse privilégio de estarmos aqui sentados à mesa contigo, celebrando a vida, celebrando o sacrifício de Cristo que nos deu vida eterna. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Ele, dizer a Ele que a honra e a glória é dele. Aleluia. A honra e a glória.
Faltam apenas 12 minutos para a gente encerrar o nosso culto. E antes da gente sair daqui, nem sente mais, porque a gente vai gastar só mais 3 minutinhos no máximo. Mas nossa palavra de gratidão pela sua vinda aqui. Você que veio pela primeira vez, obrigado, volte mais vezes. Relembrando nossos anúncios, semana que vem, congresso dos homens. E cultos a semana normais, amanhã nosso culto de oração com Santa Ceia, quarta-feira de manhã, quarta noite, quinta de tarde, Bispo Rubens sempre está com a gente, ministrando a palavra e a ceia no culto das 3 horas, quinta-feira, se você quiser, esteja com a gente, tá bom? E como bem disse o Bispo Rubens hoje pela manhã, o que nós vamos fazer agora, nós temos um representante aqui daquele que recebe a nossa oferta missionária, Belém do Pará. Daqui a pouquinho vai se tornar uma realidade, né, meu pastor? Mas também Juazeiro do Norte. Daqui a pouco também vai se tornar uma igreja autônoma, se Deus assim permitir. Também Portugal, eu não sei onde está o Marcos Benício, se está em Portugal. Então também recebe uma oferta missionária daqui da igreja. Então você é um missionário em Belém do Pará, é um missionário em Juazeiro do Norte, é um missionário em Portugal. E se você puder hoje, mas se não puder, não se sinta constrangido, mas se sim, pegue sua oferta missionária e vamos apresentar ao Senhor, nosso Deus e Pai. Que todas as mãos que estão aqui agora com uma oferta, e até aquelas que desejam, mas não podem, não têm agora, que o Senhor os abençoe com todas as bênçãos do Senhor, e que nunca falte a eles o pão de cada dia, e quando esse dinheiro chegar nas mãos de quem está sendo destinado, seja multiplicado em um nome de Jesus. Amém. Coloque a sua oferta, por favor, e vamos sair daqui. Ok, tá ok. Meus irmãos, por gentileza, passe aqui. Não haverá Projeto Samuel no próximo sábado, devido ao encontro que nós teremos aqui, ao congresso de homens que nós teremos aqui na igreja, tá ok? Mas também Projeto Samuel só, né? A priori só o Projeto Samuel mesmo, tá bom? Nós já vamos terminar, nós já vamos voltar para casa. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Espero vê-los no próximo domingo à noite. Espero vê-los aqui amanhã no culto de oração. Espero também vê-los no culto da semana, quer presencial, quer pela internet. Eu prefiro que vocês venham, tá bom? Mas se não puder, a gente tem esse meio de fazer isso. Assim que a gente terminar, a gente vai dar a mão para a gente sair daqui com uma palavra de oração, tá bom? Mais uma vez, você que está aqui pela primeira vez, obrigado pela sua visita nessa noite, tá bom? Deixa eles terminarem, não feche o corredor não, porque eles precisam voltar, tá bom? Os irmãos precisam voltar. Finalizamos? Não quero nem cantar para a gente não sair daqui tão tarde, mas dê a mão a essa pessoa agora, pode fechar os corredores aqui. Você vai erguer a mão desse irmão e você vai fazer uma bela oração por ele, para que ele tenha uma semana abençoada. Então comece a orar por essa pessoa. Diga: Senhor, abençoa meu irmão, sua família, sua semana. Dê a ele, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de paz, guardando, Senhor, teu povo. Senhor, eu estendo as minhas mãos como teu servo, para abençoar essa congregação, abençoar os nossos irmãos de casa, e pedir ao Senhor que os proteja, que o Senhor resplandeça sobre eles o teu rosto, tenha misericórdia de cada um de nós, e nos dê a tua paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as sempre eternas consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus nosso Pai seja sobre nós hoje e sempre, que todos possam dizer amém. Que Deus vos abençoe, meu irmão, rica e abundantemente. Vá em paz.